Nesta minha intervenção, convido Vossas Excelências que comigo venham fazer uma reflexão, não sobre os temas que têm vindo a ser debatidos nesta Casa, como seja a mobilidade quer aérea, quer marítima, o novo hospital e o nosso sistema de saúde, a recente deslocação despropositada do Presidente da Câmara do Funchal a Lisboa, que numa plena violação de direitos dos órgãos próprios da região, legitimamente eleitos, tentou ultrapassar as suas competências em total desrespeito pelas instituições a quem incumbe legalmente essas tarefas. Estes temas deixo-os a cargo de Vossas Excelências, maiormente dos meus colegas de bancada, que também têm sabido defender os direitos do povo que nos elegeu. Desta feita, trago à reflexão outro tema, não menos importante, e que se apresenta com uma densidade conceitual premente, ou seja, a necessidade de refletir sobre a sociedade de risco na qual nos inserimos. É, pois, de risco, senhoras e senhores deputados, de sociedade de risco, que se pretende reconduzir esta minha intervenção e que se impõe que assim seja, ante as fatalidades com que nos temos deparado nos últimos tempos, desde a catástrofe do 20 de fevereiro de 2010, que assolou a nossa região, dos tenebrosos e famintos incêndios que assolaram os vários concelhos da nossa região, com maior incidência o Funchal, culminando-se no verdejante cume da freguesia do Monte, rumo à fatalidade de várias perdas de vidas humanas, ceifadas por uma árvore que quis demonstrar ao ser humano, mais uma vez, o quão escasso é o nosso tempo e o quão precária é, afinal, o bem supremo, a vida humana. O desafio está lançado. Comecemos o trilho. Ante os funestos acontecimentos que têm assolado a nossa região, marcada por catástrofes naturais, incêndios, inundações, entre outras, urge questionar a nossa vulnerabilidade enquanto pessoas e cidadãos, designadamente no que respeita ao plano da nossa existência e convivência social e familiar. O existencialismo, nos moldes em que atualmente se esculpe e que vai moldando as nossas sociedades e os nossos modos de vida, compele-nos a refletir sobre a necessidade e a imperiosidade de debelar e minimizar os riscos com que nos defrontamos diariamente e que muitas das vezes põem as nossas vidas no fio da navalha. A este propósito, há quem já conote as nossas sociedades como sociedades dominadas pelo risco, ou seja, sociedade onde o risco, muitas das vezes, torna-se não só critério de decisão e atuação políticos, mas também de condicionamento do agir social. Senhoras e senhores deputados, na necessidade, pois, de repensar novas formas e modelos com vista à minimização dos riscos, que se fundiram no viver social, o Executivo do PSD desenvolveu vários estudos, designadamente na prevenção desses riscos, no contexto de análise e abordagem de fenómenos de aluviões na nossa região autónoma. Trata-se, em concreto, de estudos de risco de aluviões da nossa bonita ilha, desenvolvido pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil, bem como pelo Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico de Lisboa, então desenvolvido a pedido da Secretaria Regional do Equipamento Social. O risco passou, deste modo, a coabitar diariamente na vida de cada um de nós e, de forma quase que anestésica, passa despercebido na penumbra de um fechar de cortinas. Constituem riscos difusos relativamente aos quais tem-se erradamente, até hoje, de forma convencido de que ninguém pode ser diretamente responsabilizado pelos danos causados por esses mesmos riscos e que aqueles que por eles são afetados não podem ser compensados devido à dificuldade de mensuração e apuramento desses danos, e bem assim, ante a ausência de nexos de imputação a terceiros. É certo que na sociedade de risco que vivemos, ou se quisermos,
este existencialismo precário e acentuadamente débil, por factores que lhe são exógenos e não controláveis pela vontade humana, não se conseguirá jamais eliminar. Aliás, fruto do desenvolvimento económico e industrial, verifica-se que muitas das vezes esses riscos que assolam a vida dos cidadãos em sociedade são provocados por factores que não são de todo controláveis pela vontade do ser humano. Tratam-se, pois, na maioria dos casos, de eventos naturais, involuntários ou de negligências humanas em escala, que não deixam de arrasar e de precarizar a existência da pessoa humana na sociedade, coartando e eliminando o seu bem supremo, a sua própria vida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, a questão da distribuição dos riscos sociais que vivemos na atualidade não é ideológica nem fracionária. Ela é, sim, uma evidência que tem que ser aceite por todos como uma distribuição de males e que é transversal a todos os sectores da sociedade, quer a pobres, quer a ricos. Ante a crescente exposição de riscos generalizada com que nos vamos deparando à medida que o tempo passa, urge repensar com especial incidência para os riscos derivados das alterações climatéricas e de alterações bruscas do estado do meio ambiente em que estamos inseridos, designadamente causados na flora terrestre, na morfologia dos solos, na geologia envolvente e demais componentes constitutivos do nosso habitat. Já pensaram, senhoras e senhores deputados, quantas vidas foram ceifadas pela catástrofe de 20 de fevereiro? Quantas vidas foram recentemente apagadas nas festas comemorativas da Nossa Senhora do Monte? E o que se exige do poder político? Conforme já referi, se é certo que se impõe que ele desenvolva mecanismos de mitigação dos riscos, o que na nossa região tem acontecido, com a notória intervenção que o Governo Regional fez ao longo do leito das principais ribeiras do Funchal e da Ribeira Brava, com as construções dos taludes e monitorização dos caudais das ribeiras e ainda com a construção de muralhas de suporte das mesmas, a verdade é que é necessário que não fiquemos por aqui. Neste caminho que percorremos, a prevenção e minimização dos riscos marca o início da nossa caminhada, rumo a uma solução que preconize a intervenção estadual do Poder Central, sem prejuízo do poder autonómico que nos foi originariamente atribuído pelo Poder Constituinte. Assim, impõe-se respostas firmes por parte do poder político na reta final deste percurso, isto é, naquele momento que se concretiza o risco marcado pelo sofrimento e pelo choro dos que ficam ante a ausência dos que partem, por terem visto a sua vida consumida numa fatalidade de uma catástrofe natural. Na verdade, se não olvidarmos nos momentos que se verificam tais catástrofes, é comum a preocupação de indenizar os danos materiais, designadamente realojar os cidadãos que perderam as casas, de auxiliar na sua reconstrução. Mas, mais do que isso, devemos perguntar, e as vidas que se perderam? Será que o propalado bem supremo, vida humana, mantém essa dignidade nestes momentos? Afigura-se-nos que, por parte do poder político, a resposta não tem sido a que constitucionalmente se impõe. Na verdade, sendo Portugal um Estado de Direito democrático, assente na dignidade da pessoa humana, dever-se-á impor que a dignidade da pessoa humana se protele para além do momento da consumação desses riscos, em caso da sua perda. Com efeito, se é certo que o Estado é civilmente responsável pela prática de atos administrativos, judiciais e legislativos que provoquem danos aos cidadãos, teríamos que repensar da necessidade que se impõe ante a socialização do risco de reformular tal regime, no sentido de imputar ao Estado a responsabilidade de, em situações especiais, designadamente catástrofes naturais, o dever de compensar os familiares que perderam os seus entes queridos nesses eventos, pela perda do seu bem supremo, ainda que o Estado não concorra culposa ou negligentemente ou por qualquer forma para a produção desses efeitos ou resultado. Dirá a cegueira dos doutrinários que a imputação ao Estado é incomportável ante a ausência de nexo de imputação de responsabilidades. O dogmatismo, senhoras e senhores deputados, não pode sobrepor-se
à axiologia que caracteriza a nossa sociedade. Uma república que assenta os seus pilares estruturais no princípio da dignidade da pessoa humana não a poderá deixar desprotegida ante a iminência de concretização de riscos que põe em causa o bem supremo da vida humana. Diríamos que os mais dogmáticos, que o nexo de imputação, ou se quisermos, dever de compensar as vítimas de tais catástrofes naturais por parte do Estado, sempre emergeria do próprio contrato social íncito à formação dos primórdios da nossa sociedade, e bem assim do princípio da solidariedade decorrente do princípio do Estado Social de Direito que somos. É, pois, um Estado Social de Direito baseado na dignidade da pessoa humana que exige a necessidade de criação de um regime legal geral e abstrato, de natureza objetiva, para mensuração da compensação pelo dano da perda de vida humana. A tarefa transfigura-se quase que impossível. O impossível, porém, tornou-se possível com um espírito de cooperação, de empenho e de boa vontade, quando o Governo Nacional criou ad hoc a comissão que definiu os critérios para arbitrar as compensações pelas perdas das vidas humanas nos fatídicos incêndios que assolou a região de Pedrógão. Tomemos por referência o empenho, a dedicação, a determinação que o nosso Presidente da República demonstrou para a contribuição dessa solução, por forma que, a partir dela, possamos encontrar a nível nacional uma resposta válida para todo o território português e que não seja meramente casuística, como foi a solução apresentada pelo Governo da República para aquela insidiosa situação. É, pois, nestes momentos difíceis, ante as fatalidades que assolaram nos últimos tempos a nossa região, que urge pensar e repensar o sentido da existência humana. Se é certo que isso se impõe a título preventivo, dir-se-á que não se pode admitir que ocorra qualquer eclipse de intervenção estatal quanto à compensação pelos danos da perda da vida humana. É isso que os cidadãos nos exigem enquanto parlamentares. Para aqueles que me acompanharam neste caminho discursivo, convido para que comecemos esta nova etapa. Para aqueles que não arredaram o pé, ficaram no ponto de partida, estou certa que neste momento fará uma reflexão sobre este assunto. A solução, tal como a sociedade em que vivemos, apresenta riscos. Contudo, as gerações vindouras não perceberão como fomos capazes de minorizar o bem que se diz supremo em prol de uma axiologia materialista, de desapossar aqueles que, afinal, no dia da manhã, poderá ser qualquer um de nós. Urge caminhar rumo a uma sociedade cosmopolita, nesta comunidade onde o risco de ocorrência de catástrofe natural poderá deixar desamparada a vida humana. É caso para dizer, urge inverter o pensamento existente ante a ausência de dogmática que sustenta a inexistência de nexos de imputação de responsabilidade do Estado nessas situações de catástrofes naturais, por forma a que não se conceitualize o prolado brocado. Vida que tanto valias, deixaste de nada valer. Este é o nosso status quo, é o Estado que temos. Não é certamente o Estado que pretendemos e que merecemos. Muito obrigada.